Programa de hoje, um cara polêmico, sagaz e provocador. Por que você escolheu esse nome, Oi Luiz? Foi totalmente improvisado. Tá bom. O mano usa e abusa do sarcasmo em suas sátiras afiadas e contestadoras. A canhota treme na base. Evento global, onde o aviso de incêndio depende do vocabulário. O que está acontecendo? Vem aí o papai do Stark. Palmas para Luiz Galerazo. Oi, Luiz! É o Oi, Luiz aqui ao vivo. Oi, Luiz. Tudo bom? Oi, Luiz. Tudo certo? Tudo jóia. Oi. Tudo tranquilo? Mais ou menos, né? Por que Tremendo mais ou igual menos? Vara Verde, estando aqui, né? Não, imagina, aqui é tranquilo. Aqui é tranquilo, fica tranquilo. Mas é um grande sucesso. Quem não conhece, tem que conhecer. É o @Oi Luiz. Você coloca quando os vídeos? É assim, aleatório? Eu costumo colocar mais ou menos 12:30, 1h. Todo dia? Todo dia. E outro umas 5 da tarde, 6, uns 2 por dia. Se acontece alguma coisa muito absurda, assim, uma tremenda notícia que estoura, aí a gente faz um a mais, correndo, né? Mas a gente tenta manter 2 por dia, porque nem eu me aguento ficar vendo muito, sabe? Enche o saco. Muito bem. Demais, né? É isso aí. Então tá todo mundo convidado a seguir o Oi Luiz aí. Oi Luiz TV, que tá nas redes, tá no YouTube e tá também nas redes aí, você tem o Oi Luiz. Quem vai fazer a primeira pergunta? Gordão? Eu conheci o Oi Luiz, ele usou um vídeo meu, eu não lembro que vídeo que foi. Era do Boulos. Do Boulos, né? E aí eu comecei a conhecer o conteúdo, falaram, porra, eu vi aqui por causa do Oi Luiz, aí eu fui ver, ele tinha me citado lá num vídeo, eu imitando o Boulos. Eu queria saber a respeito, que hoje você tá com mais de 1 milhão lá no YouTube, né, de inscritos no seu canal. O que mudou desde quando você começou a postar? Não em você, obviamente, mas o que mudou em relação às pessoas enxergando o seu conteúdo? Você tem muito hate? São pessoas que concordam mais com você? Porque a gente sabe que o hate, a maioria das vezes, dá mais audiência do que quem gosta da gente, né? Como que é no seu caso? No meu caso, graças a Deus, não tem muito hate. Eu acho que porque as pessoas elas não vão dedicar muito tempo para assistir um vídeo de 10, 15 minutos de alguém que elas não gostam. Sim. Ou que fala algo que elas não gostam, né? Eu não concordo com a tendência política desse cara ou com a visão cultural desse cara. Então eles não vão perder 10, 15 minutos assistindo o vídeo só para passar nervoso. É claro que às vezes aparece um comentáriozinho ou outro, mas é mais baseado no título da thumbnail, né? Que irrita um ou outro. Mas eu acho que é bem minoria. Tanto é que a gente repara, eu e minha mulher, né, quando a gente está na rua e alguém me reconhece, sempre é positivo, né? Porque quem não gosta de mim não vai perder 5, 10 minutos. Normalmente, quando era o Twitter, era mais fácil, né? Porque você atinge outras pessoas e é muito rápido, né? Aí vira um hate mesmo. O Twitter é uma brigaiada, né? Sanguinário. É o ringue. É uma brigaiada que eu vou te falar. É a Cracolândia da internet. Exatamente. Não é? É uma brigaiada danada. O Luiz é do 2009 do Twitter, não é? Eu sou do Twitter raiz. Olha, o Twitter que era bacana. E deixa eu te falar uma outra coisa. Cara, já desde aquela época, realmente, assim, notava-se que você era um cara diferenciado, tal, fazia umas coisas ali meio que com comédia e tudo mais. E a gente sabe que, assim, quando você tenta passar algo de uma forma mais leve, a galera acaba vindo mais fácil. Algum político, personalidade ou algo do tipo já chegou pra você oferecendo dinheiro ou não pra falar, fala bem de mim? Não, jamais. É engraçado isso, porque eu vejo muitas histórias, né? Tipo, inclusive a gente descobriu esses tempos do mensalinho do Vorcaro, do Master. Eu me lembro também na época do Twitter Raiz 2016, 17, sei lá, teve um mensalinho do Twitter, né? Teve. Que explodiu também com aquela história se eu não me engano, do cara do Piauí, governador do Piauí, se eu não me engano, que era do PT. Mas no meu caso, não. Acho que pelo próprio fato de eu brincar muito, de eu fazer muita piada, acho que o pessoal fala, bom, talvez não seja legal a gente contratar esse cara, ou pedir para ele dar uma ajuda, porque quando o cara usa muito sarcasmo, muita piada, muita ironia, talvez as pessoas não levem muito a sério, né? Talvez eles falem, pô, esse cara gosta mesmo desse político ou ele tá tirando uma onda, né? Eu acho que é isso. Ô Luizão, desculpa, como conteúdo, Neymar.
Neymar. Você viu que a turma da esquerda, eu tenho certeza que algum vídeo você fez e vai fazer mais ainda. Juca Kfouri já comparou o Bolsonaro com o Neymar, já estava naquele momento. Mora na cabeça dele. Então, assim, era um momento que a gente viu uma celebração nacional para a Copa do Mundo, a turma feliz, que é muito difícil estar no Brasil, e de repente vem um jornalismo, né, que é partidário, que a gente conhece como é que funciona no esporte. Qual que é a tua avaliação? Eu acho que o Neymar, ele é um sintoma do que está acontecendo, não só no Brasil, acho que no mundo inteiro. E é o que me fez começar a falar mais de política também, isso lá por 2013, 2014. O que é? É a ideologia e a política, ela começa a se apoderar de tudo, de todos os assuntos, começa a entrar em tudo, de modo que se torna chato, ela suga toda a alegria das coisas que a gente gostava. Exato. Então, tudo vira panfletagem. Eu não estou dizendo que não havia antes política ou discurso político nos filmes, no futebol, etc. A gente tinha o Sócrates em 82, a Democracia Corintiana, que eu acompanhei quando era moleque. Eu sou corintiano. A gente tinha o Dalton Trumbo, um tremendo de um comunista, escrevendo Spartacus, que é um filme maravilhoso, né? Mas se você parar para observar de perto, Spartacus tem muito daquela coisa comunista, daquela coisa dos oprimidos, dos opressores, etc. Mas era gente muito talentosa. O entretenimento vinha primeiro, né? O storytelling vinha primeiro. E de uns tempos para cá, o storytelling ficou em segundo, terceiro lugar. As próprias editoras de quadrinhos começaram a contratar gente que era mais militante do que talentosa. Exatamente. Começaram a demitir até gente que era talentosa e de esquerda, porque eles precisavam de gente mais radical ou que participasse do DEI, né? Que fosse algum tipo de minoria. E nisso a gente começou a ver muitas aberrações. A gente começou a ver gente criando conteúdo, eu chamo de conteúdo, mas não é conteúdo, é criando filmes, desenhos, tudo que tinha um tremendo de um desprezo pelo público. Porque o público muitas vezes era conservador em termos de querer que o personagem continuasse sempre o mesmo. Quer dizer, quem compra um gibi do Batman, vê um filme do Batman, uma série do Justiceiro, quer ver o personagem batendo em bandido. Lógico. Os Nerdola? Os Nerdola. Os Nerdola ali, ó. O Alba que fez o movimento. O Alberto Contribuir na camisa do Batman. Concordo com o movimento. Você concorda com o movimento? Mas assim, é em tudo, né? Não é só nos quadrinhos, é em tudo. E o futebol também foi isso. Eu acompanhava futebol até 2012, quando o Corinthians foi campeão lá no Japão, etc. Mas eu fui perdendo o interesse porque a política foi entrando e tomando conta até disso. Claro que no esporte é mais difícil, porque a meritocracia no esporte é inegável. O cara tem que ser o melhor, não tem jeito. Mas, de repente, eu estava ligando os programas de esportes e não se falava do gol, não se falava do treino do clube, do novo jogador. Se falava assim, o racismo nas torcidas, o machismo no futebol, a homofobia não sei o quê, a história da mulher que queria ser juíza e virou, sabe assim, começou a ficar um conteúdo muito chato. O que eu notei foi isso, a política em geral, ela começou a querer se apoderar de tudo, começou a querer ser a estrela principal de tudo. Nisso ela tirou a alegria de tudo, ela começou a deixar o público meio de saco cheio, meio puto, né? Meio, e o que a gente viu também foi a mídia mainstream, até os estúdios que produzem esses filmes, etc. Eles começaram a se voltar contra o fã, contra o público. Começaram a falar, não, o fã tóxico. Você já deve ter ouvido muito disso, Sim. né? O que é um fã tóxico? O fã tóxico é aquele fã que quer que o personagem continue como sempre foi. É o fã que quer que o Justiceiro use uma camisa com a caveira. Sim. E mate bandido. E eles não querem mais isso. Inclusive, eles ficaram muito pé da vida, os americanos, a Marvel principalmente, quando viram policiais e soldados americanos usando o símbolo do Justiceiro. E eles tentaram, inclusive, mudar o símbolo do Justiceiro, suavizar, né, o personagem. Colocar uma rosa. Colocar uma rosa. Certo. As pessoas, elas votam com a carteira, né? Todas essas tentativas fracassaram. E eu vejo isso no futebol também. Então, mas você está falando de woke, né? Tá acabando. Isso é o woke. É basicamente movimento. É o último braço cultural da esquerda, né? Isso, porque o woke, ele faz o quê? Ele inverte tudo aquilo. A beleza não é mais beleza. Onde você vê beleza, não pode ter mais beleza. É o que ele acha que tem que ser. Você tem que se sentir atraído pelo que ele acha que... Exato, senão você é preconceituoso. Isso, ele é autoritário. O woke é autoritário. Ele fala, é o seguinte, a escola agora não tem mais primeiro lugar. Todo mundo vai ganhar uma medalha igual.
igual. E ninguém vai discutir comigo. Agora tem que ser gente gorda desfilando na passarela, não pode ser mais uma... Ele é autoritário, né? Só que isso aí vai contra o próprio ser humano. Então, durou algum tempo... Foi um experimento que não deu certo. Isso, não funcionou. Não, jamais. Porque a gente gosta de ver beleza, a gente gosta de ver um vencedor. Isso faz parte do ser humano, né? Eles tentaram vender a história que a beleza era uma coisa socialmente construída. Isso. Mas não é. O bebê, estudos já mostram, né? O bebê, ele se sente mais atraído por aquelas imagens mais harmoniosas. O bebê já sabe o que é bonito ou não, ele já sabe, aponta uma moça que ele acha bonita na frente dele. Então, não é socialmente construído. É uma coisa inata ao ser humano. Mas eles tentam lutar contra isso. Então, só que na escola... Outro dia eu estava vendo até algo que saiu na Inglaterra. Criança de 7 anos, no começo da escola, já pai falando, você é branco, você já tem uma dívida social porque você é privilegiado. Moleque de 7 anos. Olha o peso que a pessoa... Então, quer dizer, esse aí vai ter uma... O moleque já nasceu endividado. Ele já nasce... Pode nem ser criança. O engraçado é isso, né? Porque... toda a sociedade, em algum momento, oprimiu alguém e foi oprimida por outro. Você tem romanos que foram escravos de uns e depois conquistaram outros povos. Você vê o próprio tráfico de escravos no norte da África, né, que eles sequestravam europeus. Sempre existiu. Todo mundo, em algum momento, foi escravizador ou foi a própria América, né? Que eles falam, não, os indígenas norte-americanos, etc. Essa terra era deles. Aí, se você vai pesquisar, você vai ver que essa tribo matou uma outra tribo que estava antes e tomou a terra dela. Que é o opressor oprimido, que é o que eles... Que é o Karl Marx, né? Ele começou com as classes, né? O trabalhador, mas aí eles migraram para isso, né? E o seu fracasso sempre tem um culpado, né? Assim, sempre. Nunca sempre vai ter um oprimido. Sempre tem outro. Mas eu queria te perguntar, Luiz, qual foi o vídeo que mais bombou? Qual foi o que te viralizou, te deixou, alcançou, furou a bolha? Teve alguns, mas o que me vem à cabeça no momento é um vídeo que eu tirei o sarro daquele comediante oficial do regime, o Paulo Vieira. Nossa, gente, o que você falou de mim? Agora eu quero ver se você tem coragem de falar na minha cara aqui, gente. No Jalapão. O Paulo Vieira, ele tinha feito aquela piada no especial do Luciano Huck na Globo, de fim de ano, né? Falando que por que o velho do Rio morreu, alguma coisa assim da novela, que eu não acompanho, mas eu imaginava que fosse isso. Eu fiquei tão triste quando o velho do Rio morreu, por que não levou o velho da van, dá aquele pan assim na plateia de globais, né? Tem o William Bonner rindo, se acabando de rir, né? Ele falou, por que não levar o velho da van, etc. Aí eu falei, poxa, né? Não tem essa coisa de desejar a morte, não é feio, esses caras não se dizem do amor. E aí eu fui lá e fiz uma piada também. Eu falei, poxa, eu fiquei muito triste que morreu o Paulo Gustavo, né? Poxa, que triste. Por que Deus levou o Paulo Gustavo e não o Paulo Vieira? Nossa, né? gente, eu não acredito que você falou isso da minha pessoa, gente. Vou te levar para conhecer o Jalapão. Nossa, gente, nossa. Aí ele me bloqueou e tal, e foi a história que eu contei, assim, de um jeito meio engraçado, e furou a bolha. Realmente... eu acho que chama muito a atenção quando a gente fala de política, mas sem falar diretamente dos políticos, de votação no Congresso, da treta com a lei tal, com a lei etc. Quando a gente começa a transportar isso para o dia a dia da pessoa, ou para uma celebridade, para um ator, isso é outro sintoma, né? Os atores e humoristas, aquelas pessoas do mainstream, aqueles que eram, né? Eles foram perdendo muito do mistério e do encanto deles graças às redes sociais, né? As pessoas começaram a ter mais acesso ao pensamento deles. Por que ninguém tem tanto ódio, assim, por exemplo, do Tom Cruise ou do Brad Pitt? Porque eles não estão no Twitter 24 horas por dia falando das posições políticas deles, que podem ser as mais terríveis possíveis, mas a gente não sabe, porque você foca no ator, no que ele faz. E hoje em dia a gente perdeu muito desse mistério. Nos anos 80, eu queria que o Ozzy Osbourne dominasse o mundo, que o Iron Maiden fosse o ministério dele, né? E havia um mistério enorme sobre o Ozzy. Esse cara é louco. Dizem que ele fez isso, dizem que ele mordeu a cabeça do morcego, etc. Tinha uma mística sobre o rockstar. Mas isso, quando surgiu a rede social, qual era a ideia?
que as pessoas tinham, né? O cara que era fã, ele falava, nossa, que legal, eu tenho uma proximidade tão grande dessa pessoa que eu cultuo, que bacana que é a rede social. E o cara que era o ator ou atriz, ou o cara que era conhecido, ele falava, nossa, como eu tenho fãs espalhados por todo mundo. Só que você vai descobrir no final que todo mundo é igual. Então o fã fala, puta, esse cara que eu gostava é um bosta. Tonto. Por isso que o fã, ele descobriu isso. E aí, o cara que é famoso, ele não tem mais o que colocar na rede social, porque ele precisa manter aquilo lá, né? A gente descobriu que o ator, quando não tem alguém escrevendo os diálogos dele, ele é uma porta. Exatamente. Ele é uma besta. Então acabou essa cultura que existia antigamente. O Rick Gervais, ele mandou muito bem na abertura do Globo de Ouro, né? Falando assim, olha, vocês entrem, sobam aqui, peguem seu prêmio, agradeçam e vão embora. Não falem da sua posição política, etc, etc. Vocês estudaram menos do que a Greta Thunberg, né? E é verdade. Esses caras com 11 anos já estavam na escola de teatro, já tinham perdido o interesse, né? Ô Luiz, como é que... Eu conheci você no Twitter, lá bem no começo. Como é que foi essa transição pro YouTube? Porque ali você tá aparecendo, você vai dar a sua opinião. Como é que foi essa tua mudança pra... Teve algum aconselhamento? Falou assim, faz um canal. Culpa total do Gustavo Gayer. O Gustavo Gayer, que é o de Goiânia. Sim. Goiânia. O nosso Goiânia. Ele era professor de inglês antes e ele não perdeu o jeito de professor. Eu fui uma vez em Santa Catarina, a gente foi para um congresso conservador, eu fui fazer uma palestra e, graças a Deus, a minha palestra era antes do Gustavo Gayer, porque eu estava tremendo e me embananando. E o Gayer, ele devora o palco. O cara é impressionante, assim. Eu dei graças a Deus que ele entrou depois. E no dia seguinte, acho que era um dia de folga, a gente foi pra praia e eu falei, poxa, eu criei até um canal no YouTube, mas eu não sei nem como começar. Eu não faço a menor ideia. Como é que você faz? Ele falou, pelo amor de Deus, de qualquer jeito. Eu gravei, tá vendo esse vídeo aqui? Eu gravei em frente ao hotel, antes de vir pra praia. Faz o seguinte, ele colocou um pau de selfie no celular e falou, pega uma notícia aí. Foi uma notícia do Dória. Ele falou, agora anda pela praia e faz um vídeo de 5 minutos comentando essa notícia. Eu vou postar no seu canal, vou divulgar no meu e a gente vai dar uma força pra você começar, né? Vai empurrar no tranco. Da hora. E aí ele realmente me ensinou e eu fazia os vídeos, ele me chamava, falava, tá muito teto, precisa baixar, tá muito isso, tá muito aquilo. Começou a dar esses toques. Ele foi um paizão pra mim. Que legal, guia. Que legal. Foi um guia. O que é um cara conservador? Um cara conservador? Você falou, eu sou conservador, estive no... Eu não sei se eu sou conservador. Eu não faço a menor ideia do que é ser um cara conservador. Porque eu me identifico com a liberdade. Para mim, o mais importante é a liberdade de expressão, a liberdade individual, não ter um Estado grande, né, em cima de você, em cima da economia, em cima de tudo. Assim. Tudo que eu aprendi foi que um Estado grande mais atrapalha do que ajuda. Exato. Que um bom Estado, um bom governo, na verdade, é aquele que sai do caminho e deixa o mercado acontecer, deixa as pessoas se expressarem, etc. É isso que eu entendo. Eu não sei, assim, claro, eu li muitos autores conservadores, mas eu não sei se eu me encaixo nisso, porque a gente vê, por exemplo, no Twitter mesmo, há uma briga para mostrar quem é mais conservador, quem é mais puro, quem é mais limpo, quem é mais, né? E eu não sei se eu me encaixo nisso, porque eu sou só humano. Valoroso. Eu não sei se eu sou tão bom assim para poder ser aceito no clubinho. Eu vejo, o modo como eu enxergo as coisas é assim, os conservadores são os Jedi. Eu sou o Han Solo. Eu sou um cara que simpatiza com os Jedi, eu entregaria a chave do carro para eles, do país. Toca aí que eu sei que vocês são bons. Mas você tem seus valores diferentes, assim, algumas coisas... Porque assim, desculpa interromper, mas a gente sempre tá falando isso aqui, né? Porque às vezes as pessoas, elas esperam que você seja 100% dentro da cartilha. E Exatamente. Isso a gente vê não só na esquerda, mas também como uma direita que só pensa ali, se você sai um pouquinho diferente, você já vira um traidor ou qualquer coisa que... são pessoas que elas acho que são imunes a críticas. Você já sofreu com isso? Falou alguma coisa que a galera vem pra você e fala, virou petista, você não é de direita? Algumas vezes, principalmente ultimamente, tem essa coisa assim, porque, por exemplo, eu gosto muito do Nicolas. Sim. Eu gosto dele. Eu gosto do Eduardo Bolsonaro. Sim. Eu gosto de todas essas pessoas. Eu tenho uma história de amizade com vários deles.
E aí eu vejo dois lados começando a se distanciar e um acusar o outro, um apontar o dedo para o outro, né? E às vezes as pessoas ficam bravas. Eu postei uma foto com o Nicolas, algumas pessoas falam... E você fica refém disso ou você tá pouco se importando e segue mais o que você acha ser coerente para você? Eu sigo o que eu acho ser coerente. Muitas pessoas entram lá no meu YouTube e comentam assim, poxa, eu não vejo você falando do Nicolas, eu não vejo você falando do Eduardo, né? Aí eu sempre respondo, quando eu posso, eu vejo, eu respondo, falo, olha... eu não estou interessado em fofoca e briga interna. Eu acho que a gente tem coisa muito mais urgente. Então, mas aí, por exemplo, o canhoteiro, ele não entra nessa porque ele tem o seguinte pensamento na cabeça dele. Ele fala assim, o fim justifica os meios. Então, tudo que eu fizer, foda-se. Se eu quiser conquistar aquilo, não interessa o que eu fizer. Agora não. É o que você está falando. O cara fica com um tretinho ali para mostrar quem é o mais virgem nessa zona que está vivendo. Eu sou mais virgem que você. Isso sou mais aqui puro. Eu não faço. Sou puro. Por quê? Porque ele não tem esse pensamento. O pensamento da esquerda revoluta essa porra. É a guerra. É a guerra, Exatamente. porra. Tem que ganhar a guerra. É lógico. É uma coisa que eu até falo, né? Eu falo, poxa, vocês estão entrando na fase do expurgo antes de acontecer a Revolução, né? Porque quando houve a Revolução Francesa, por exemplo, os caras primeiro tomaram poder, depois começaram a se matar entre si. Vocês estão se matando enquanto não tem poder. Né? Não seria melhor primeiro ter alguma coisa, né? Para depois fazer o tal do expurgo? Mas isso será que não é porque o cara tem muito poder em rede social? Porque esses caras têm muita audiência, não é? Sim, engajamento. Tem muita audiência na rede social. E a esquerda é fraca em rede social. É isso aí. Fraquíssimo. A gente só tem o nosso Guga. É isso aí. O Guga. Sim. Guguinha? Que é o Guguinha, nosso Guguinha lá, lembra? Com a folha de maconha. O Guga Noblar. Nosso Guguinha. Não Guga tem, Noblar. tem um Faz expoente. tempo. Mesmo ele também apanha não. muito, viu? Ele apanha muito, muito no Twitter. A esquerda serve para apanhar na rede social. Eles apanham demais. Tanto é que tem pouquíssos na rede E social. tanto é que eles tentam a todo Eles não gostam. do jeito que eles puderem, eles querem calar as redes não sociais. sabem fazer humor bem. Não. O humor nem deles meme. é A péssimo. esquerda não sabe fazer meme. Não sabe fazer meme. Eu comparo Engraçado, muito, né? eu comparo muito a situação dos influenciadores de direita, etc. Eu comparo muito com o punk rock nos anos 70, porque se você para pensar nos anos 70 na Inglaterra, no Reino Unido, etc. Teve um vácuo lá por 74, 75, aquelas bandas tipo Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, Yes, estavam enormes, Pink Floyd, enorme. Todos eles cheios de luxo, muito longe do público, aqueles ingressos caríssimos, mas eles passavam a maior parte do tempo na América, tentando conquistar o mercado americano, etc, etc. E os ingleses proletários, passando a maior crise financeira da época, né? Tinha aquela crise do lixo, Londres estava uma zona, todo mundo desempregado, jovens sem futuro, etc. Eles estavam se vendo abandonados pelos rockstars, vendo as pessoas, né, no luxo. rico. E eles falaram, vamos fazer nós mesmos. É isso aí, mas é o caso do Lula aqui. O Lula aqui hoje é um cara que vive no luxo. Sim. Exatamente. E ele acha que ele não é, ele acha que ele é aquele cara de antigamente, mas ele é um cara que usa os puta Patek Philippe, os relógios que ele usa. Se vende como pobre, como simples, né? A Janja meio que desmente isso em tempo real também, o que é muito divertido, né? Então, mas ele, puta, mas que chato os break. Vamos fazer o break, o papo tá muito bom. A gente segue, pra você seguir, é @OiLuizTV. No YouTube, @OiLuizTV e no Instagram, Oi Luiz, Luiz com Z, para você que está no rádio. Vai lá, Reginaldinho. Boa. Fazer uma questão? Pois não. O assunto é o seguinte, você trabalha na rede social, na internet, você precisa da sua liberdade. E agora, recente, a gente noticiou a relação das Big Techs e do governo. Como que você avalia a liberdade, mesmo porque, né, no passado recente, a gente viu alguns influenciadores perdendo canais, indo para os Estados Unidos, né, uma perseguição, pega o Zema e faz uma brincadeira lá com os intocáveis, e aí a gente vai cair num Gilmar Mendes. Como é que é a relação da liberdade na internet para você? Eu me sinto particularmente patinando num campo minado. A gente sabe que a qualquer momento pode dar algum problema, porque não existe mais segurança jurídica. E mais, né? O grupo político que está no poder hoje no Brasil, ele já declarou com todas as palavras que a liberdade de expressão, a liberdade, não é um valor que
está sendo respeitado, que vai ser respeitado. Eu me lembro do Flávio Dino mesmo falando, né, que liberdade de expressão não é algo absoluto no Brasil. Eu discordo disso. Eu acredito que a liberdade não é uma concessão para ser dada por um governo ou por um Estado. Exato. A liberdade que me deu foi Deus. Eu nasci livre, os homens nascem livres. Eu não sou o cara mais religioso do mundo. Eu estudei em colégio de freira do jardim da infância até o 3º colegial. Mas claro, sou cristão, acredito em tudo na Bíblia, mas eu não sou um estudioso, não sou um expert. Mas uma coisa que eu me lembro é isso: a gente tinha livre-arbítrio e nasceu livre. Então eu acho que a liberdade não é uma dádiva para ser dada pelo Estado, ou por algum político, ou por algum ministro. É o que eu acredito. E a gente sabe que está correndo muito risco. Acho que é um dos empregos mais perigosos hoje no Brasil. Sim. É você dar a sua opinião. Não só o caso do Monark, né? A gente viu vários casos, por exemplo, do Léo Lins, que quase foi preso, né? Condenado a 8 anos por causa de piada. Mas olha, posso falar uma coisa para vocês? Pode, por favor. Podem tirar o cavalinho da chuva, porque isso aí, você viu na Inglaterra, né? Eu até estava baixando isso aqui, ó. Só esse ano aqui, ó, foram 12 mil casos. Terrível, é a seção 127 da Communications, o Act de 2003. Leis criminalizam mensagens grosseiramente ofensivas. Na Inglaterra. Na Inglaterra. Teve gente que foi presa por retweetar. Exatamente. Retweet. Ó, isso aqui, ó chama Malicious Communications. É o ato que existe lá na Inglaterra. Os críticos dizem que isso pode afetar a liberdade de expressão. É óbvio que tá, né? Claro. Os defensores, mas isso aí estão condenando as pessoas por retweetar. Não basta você escrever alguma coisa. Eu retuito, vem no meu. Então, vão tirando o cavalinho da chuva. Olha, vai todo mundo virar um monarca. Bom, mas isso me parece uma Coreia do Norte. Mas a Inglaterra. Né? Isso aqui é Inglaterra. Então, o problema é esse. Eles têm esse exemplo globalista, né? Eles têm esse exemplo europeu e falam, não é só Coreia do Norte, não é só China. Olha aqui, as maiores democracias europeias já estão adotando isso. São os globalistas. Mas a Inglaterra está um inferno. Eu vejo os próprios britânicos reclamando muito no Twitter, assim. E tem umas histórias que são bizarras mesmo. Você vê, teve um sujeito esses dias, é um veterano de guerra, ele combateu no Afeganistão pelo exército britânico, de Sua Majestade, e ele foi preso, quer dizer, foi detido e depois condenado a uma multa enorme, eu me esqueci o valor, mas era uma coisa, tipo, em reais, seria tipo uns 400 a 500 mil reais, porque ele estava rezando em frente a uma clínica de aborto. E ele, quando jovem, ele parece que teve o filho dele abortado, e aí, com o tempo, ele se arrependeu, né, se tornou, acho que, mais interessado no caso, e ele foi preso por isso, porque estava pensando, já virou a polícia do pensamento, já virou... Então, mas você acha que por isso a direita está levando... Por exemplo, aqui na nossa América aqui, levou tudo, né? Todas as eleições, Chile. A esquerda perdeu, Inglaterra tomou um pau, a Espanha é canhoteira, tomou um puta pau em Andaluzia lá, que é o lugar que tem mais gente, tomou um pau também. Isso também eu acho que conta. Por isso que os caras estão querendo segurar a rede social, porque na rede social é que estão essas pessoas que não estão ligadas à grande mídia, que é mais canhoteira. Eu vejo dessa maneira. Eu acho que é uma combinação desses fatores. Tipo, na Europa, claro, a rede social... É isso. Inclusive os caras, não só a rede social, né? Eles estão querendo criminalizar, inclusive, o Senhor dos Anéis. Eles disseram que os livros, né, do Senhor dos Anéis, o livro 1984, eles pegaram vários, né? Acho que as Crônicas de Nárnia também, né? São mais... Não tem representatividade. E tem a tendência de radicalizar para a direita as pessoas. Sim. Eles estão fazendo esse tipo de leitura. É bizarro, né? E é engraçado que ao fazer isso, eles justificam todo mundo que diz que está virando 1984, né? Lá na Europa ainda tem um componente de toda a violência ligada aos imigrantes, né? Você nota que realmente houve uma mudança na qualidade de vida do europeu por causa da imigração das portas abertas, assim, sem o menor, né, controle. E aqui no Brasil, aqui na América do Sul, etc., eu acho que tem mais a ver com o narcotráfico, com a violência, com
todas esses problemas que não chegam tanto à liberdade, né? E as pessoas também não acreditam mais no discurso, né? De O jeito discurso nenhum. da esquerda aqui ninguém acredita mais. Por isso que eu acho que o segundo turno aqui é difícil a canhota levar aqui. Que agora tá tendo essas tretas, não sei o que, tá todo mundo meio que... Mas é difícil, hein? Do Eu jeito acho que que tá, né, professor? O cara gastou 190 bi. Queria te presentear aqui com o kit do canal Oi Luiz. Tem camiseta, tem caneca. Tem pra todo mundo. Que legal. É bom você avisar, senão a turma xinga você. Eles são... Pô, obrigado. Olha aqui, ó. Tem um mascote do canal, que é o Stark. E ó, é uma camiseta de altíssima qualidade. Olha bacana. só. Algodão egípcio. Pima. Tá vendo só? Ó. É da Vetoria. Olha só que bacana, muito obrigado. Olha, eu vou fazer o seguinte, você sabe que nosso programa ele tem uns convidados que a audiência reclama. Ó, esse é o Stark. Olha que legal. Esse é o cachorro. É o dele. sucesso Esse do é o canal. Esse é o mascote do sucesso. canal. Aqui, ó. Muito bacana o canal dele. Sigam lá o canal do Oi Luiz TV no YouTube. Ele tem todos os dias lá e com muito bom humor ele faz lá o seu canal. Na verdade, eles assistem por causa do Stark, principalmente, né? Deixa eu falar uma coisa pra você. Você sabe que tem uns convidados que a gente gosta muito e voltam sempre. E a audiência reclama. Isso. Mas aqui a gente não liga pra audiência. A gente não liga muito. Então você fala, não, mas de novo. Então você é um dos que nós vamos convidar muito. Você é o de novo. Pra você vir aqui. Porque o papo é muito bom com o Oi Luiz. Você volta. É isso, né? Você quer fazer a última pergunta pra ele, Albeta? Eu queria perguntar a tua perspectiva política. Acha que vai melhorar ou tá mais Pô, pessimista? você tá desanimado? Tá. Eu nunca vi. Pô, o Neymar foi pra Copa, aí te trouxe a camisa. Eu tô animado pra Copa. Ganhou Não tem mais figurinha. sonho. Já é pai, o Neymar Ele tá tá sem na figurinha. Copa. Eu acho que não vai ser fácil, né, o Brasil melhorar. Quem quer que entre a partir de 2027 não vai ser fácil, porque o atual governo deixou alguns problemas, alguns rombos fiscais aí que vão ser complicados, vai doer muito no ano que vem, acho, na população. Mas eu acredito que, como vocês mesmos citaram, né, a América do Sul inteira houve uma vassourada, né, que está levando todo mundo, está colocando gente da direita no lugar, gente do liberalismo no lugar. No final, agora tem o Gustavo Petro, né, vai ter as eleições na Colômbia, provavelmente ele também vai dançar, Sim. porque muito mal, né? E o Lula vai ficar isolado. Ele perdeu o parceiro dele, não sei se pode falar aqui, né, mas o Maduro, que ele gostava tanto, né? E acho que o Trump ele foi muito inteligente ao remover essa peça do Maduro. Isso começou a atrapalhar todo o resto, né? Toda a estrutura da esquerda tá Que é o Foro abalado. de São Paulo, né? É. O Foro de São Paulo era a turma que queria... Se organizar. Quem se sobrou do organizar. foro hoje na América do Sul? O Petro e o Lula. Sim. O do Uruguai O é de Ciro, esquerda, mas ele não chega a ser do Não, foro, teve né? ele quis dar o golpe lá, o Evo Morales. Evo Morales. Tá Evo Morales, agitadinho. ele queria dar o golpe. Ele quer ser vizinho de cela do Maduro, pelo jeito. Ele né? parece o Carlinhos, né? Parece o Carlinhos. Fica quieto. Fica quieto. Deixa eu. Um abraço, Carlinhos. Nosso Charles. Nosso Charles. Uma coisa, um detalhe interessante. Eu me lembrei esses dias. Eu cheguei a escrever roteiros pra você quando era publicitário. Sério? Sério? Pro Pânico? De Não, boa, mas na acho que linha. era papai. Muito O mais falecido Pra papai. Mesbla. Pro Papatudo. Pro sorteio do Papatudo. Tudo do Goiano, Do pô. Goiânia, quando eu comecei, bem no início assim, Puta, de mas carreira, isso faz escrevi. muitos anos. Cheguei a encontrar você num Mas faliu, set né? Faliu. Faliu, Mais faz um que eu tempo. fali. Eu falei o não foi Mazin, a não. Mesbla e o Papatudo. Não foi, era o Vorcaro da época, esse cara. da Sim, Inter, era o Alan... Como é que Interunion, né? Interunion, era o Interunion Clark, Capitalização. Clark. Como é que era o seu nome? Esqueci também. Puta, eu lembro. Era A Xuxa fazia? Isso, da Globo, né? Entregava ambulâncias, né? Isso. Tinha um desenho do Papatudo, eu lembro, pô. O Silvio Santos. Sim. Você sabe que o Silvio Santos ele tinha a telecena. Sim. E aí diz que é o seguinte: tem 30% da população que não gostavam do Silvio Santos, né? 30% não confiavam Loucos. no Silvio Santos. Absurdo. Mas tinha um campo muito grande no Claro. Brasil da pessoa. Sim. Só que todo mundo que tentava entrar nessa não dava certo. Por quê? Porque o Silvio Santos ele tinha o canal para ter a publicidade e a publicidade estava tão caro que os outros não iam para frente, né? Então o Silvio cara Santos era- Mais ele uma era- do Silvio. O papo tudo era na Globo. O papo era da Globo. O Xuxa, Papatudo mano. tentava concorrer com a telecena, né? Era para concorrer Era com a pra telecena. concorrer com a Mas telecena. não deu certo, faliu. Não tinha como. Faliu. Como?
Porra, mas então você é velho, porra. Velho pra caramba. Olha o Papa Olha lá o Tudo. Papa Tudo, ó. Eu não sou velho, eu sou clássico. Porra, era cruzeiro. Era um 5 saci. milhões. Era cruzeiros reais. Pra tudo era o Frota. Caramba. Caramba, né? Eu fiz tanto comercial pro Papa Tudo, você não tem noção. Sim. Foi lá que eu ruí. Fiz comercial com o Tiririca. Quem é o cantor? Não, era a Ô, Xuxa. menino lindo. Era a Xuxa. Era a Xuxa. Eu fiz telecena também uma Faustão, época. acho que Fez, fez. acho que não fez. fez? Eu fiz telecena. Faustão Mas eu fazia. Não, Faustão. mas eu fazia uma coisa assim, mais cachê, mais bosta, né? Você não era o principal. Não era o. Eu ia lá fazer sorteio, pô. Era um puta cachê Só de mexer merda. na bolinha. Ó, a Xuxa, ó. A Xuxa era bonita, hein? Ela Tá é. César merda, hein, Filho Xuxa? também fazia. A O César Filho é verdade. Lembra que tinha o VaptVupt, que eram os prêmios rapidinho? É, mas Eu no lembro. começo era. Pô, mas que legal, Luiz. Olha, ó, o César Filho, ó. Puta coisa antiga. Terno Ó o do paletó. fuzil. Não, e a gravata. A É gravata do Didi, fuzil. meu. Puta bomba. Ó, deixa eu passar aqui pra vocês, pra você acompanhar o YouTube Oi Luiz TV, acompanhem lá e tem o Instagram do Oi Luiz. Foi um prazer te conhecer, Luiz. cara. Muito obrigado pelo Meu, presente Uma honra. e obrigado. Muito Obrigado. valeu. Oi